Sejam bem-vindos à primeira entrevista do projeto Brasil Profundo Artes Visuais do Instituto Ideia Brasil. Através desse ciclo de conversas, nós vamos discutir os problemas sociais brasileiros e novas soluções usando a arte como ferramenta. Hoje, nós trazemos o artista visual carioca Maxwell Alexandre. Bom dia, Maxwell. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, estou falando daqui de Paris, então aqui está um pouco mais tarde. E é isso, espero que a gente esteja uma conversa produtiva, né? Vamos que vamos. O prazer é todo nosso. Quem comanda a entrevista é Cecília Fortes, que é gestora de artes visuais e pesquisadora de filosofia da arte pela PUC-Rio. Bom dia, Cecília. Oi, Eric. Bom dia. Oi, Maxwell. Para você já é boa tarde. Na conversa de hoje, o foco vai ser em propor iniciativas para fortalecer os moradores das comunidades e estimular as suas potências, para que eles tenham mais oportunidades e espaço de ascensão, tendo em vista as dificuldades como violência e o racismo nos grandes centros urbanos. Antes de enveredar pelas artes plásticas, o Maxwell serviu ao Exército, foi patinador de street profissional durante 12 anos. Em 2016, ele se graduou em design pela PUC-Rio. Em 2018, o Maxwell recebeu o Prêmio São Sebastião de Cultura, um reconhecimento da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E em 2020, ele foi finalista do Prêmio Pipa de Arte Contemporânea e nomeado Artista do Ano pelo Deutsche Bank. Maxwell, você nasceu e cresceu na Rocinha, a maior favela do Brasil, de acordo com a última pesquisa do IBGE, ainda de 2019, e você vive e trabalha lá. É um lugar onde o circuito da arte contemporânea tem muito pouca penetração. Aos 30 anos, apesar da sua jovem carreira, você já é um artista de destaque no circuito de arte nacional e internacional. Hoje você está conversando com a gente de Paris, onde você foi para a abertura, né, da sua exposição individual no Palais de Tóquio, que inaugura dia 26 agora de novembro. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua trajetória para chegar nesse lugar e como é que é fazer arte contemporânea tendo vindo de fora de um nicho de elite que participa principalmente desses espaços e falando uma linguagem própria, né, sobre algo que é externo à vida da maior parte das pessoas que circula nesses lugares. Normalmente eu tenho muita consciência das coisas que eu estou fazendo, da forma como eu estou fazendo, que isso já tem a ver com uma postura minha, que vem desde pequeno, que é de estar atento no mundo. Na real, acho que isso é a maior chave da arte contemporânea, que é a atenção, né? São duas chaves que eu considero as duas maiores chaves da arte contemporânea, que é a atenção e ligar as coisas no mundo. A primeira é a mais importante, que é estar atento. E eu não sei, assim, de onde que veio essa minha atenção, né? Essa é uma coisa que eu não consigo mapear, por exemplo. Como eu vou falando as coisas com certo tipo de clareza, por conta dessa postura de estar sempre refletindo e fazendo, parece que as coisas são claras o tempo todo, mas não, né? Na real, é sempre um olhar retroativo, identificando que aquela minha postura que eu tinha lá na infância já era uma postura de um artista. E acho que a única maneira de descrever isso, eu venho de berço evangélico, né? Então minha família inteira assim, é evangélica, meu tio tem denominações e igrejas até hoje. Eu não frequento mais, não é uma coisa que faça parte da minha vida no sentido de prática, né? De congregação. Hoje eu sou artista, enfim. Então minha fé migrou completamente, mas óbvio que eu carrego coisas do evangelho que foram muito importantes para mim. Mas uma coisa que minha mãe ficava falando era que Deus tinha me dado o dom do desenho. Então essa era a promessa e a profecia que eu ouvia desde pequeno. Então se em algum momento eu afirmo que eu não tive nenhum estímulo para ser artista, né? E aí quando eu falo de artista, estou falando enfim, o artista dentro do campo da arte contemporânea, que é o campo, que é um campo de elite, né? Como a Cecília mesmo falou. E essa é uma noção também interessante de discutir, porque quando você, ainda mais vindo de onde eu venho, quando você fala de arte, a arte é um leque muito amplo, né? Tipo, vai desde o ator até o cara que está fazendo foto, até o cara que está desenhando e tal. Então, essa noção é até um pouco confusa para a gente que está no meio. E aí, depois que você se insere, né? No meu caso, eu fui me inserir em 2022 num curso de plástica com o Eduardo Berliner. Durante a minha faculdade, eu entrei para estudar desenho industrial, quer dizer, desenho industrial, design. O termo, na real, mais abrangente para isso seria até comunicação visual, que a minha faculdade foi uma faculdade
com base em antropologia, né? E ali eu entendi que existia também outros interesses, né, que tem a ver com participações de mercado. Então, se eu ilustro alguma coisa e eu me chamo de ilustrador, e as pessoas me percebem como um ilustrador, a minha participação de mercado e o meu prestígio social, ele diminui em detrimento de um artista plástico. E para mim isso era muito interessante, porque na real a minha busca, desde moleque, foi sobre ter prestígio social, foi sobre ter passe livre, né? Então, quando eu entrei para estudar design, a minha figura que era referência era o Segmaster, que era um designer que tinha mais liberdade artística e tudo mais. E aí, quando eu descobri que arte contemporânea era um campo que podia me dar prestígio social, eu falei, pô, é aqui que eu vou encostar. E porque não só por isso, uma das coisas, um dos motivos principais também foi eu encontrar um campo onde pudesse comportar toda a fragmentação da minha prática e do meu ser, né? Porque eu já tinha interesse em fotografia, eu trabalhava com fotografia, trabalhava com serigrafia, trabalhava com cinema, e me definir era uma coisa estranha. E se eu sou artista plástico, eu posso lidar com todas essas mídias. Eu atrás eu não tinha assim uma referência da família. Eu sou o primeiro, talvez o único da minha família que tenha uma graduação. E por mais que eu não tivesse sido incentivo, porque isso não era a perspectiva da minha família de você poder viver do desenho ou viver de arte, a minha mãe falava que o desenho era um dom divino, porque o meu desenho já era mais desenvolvido do desenho dos meus pares. Aí também eu não sei porquê, né? Até porque eu não tive tanto incentivo nesse sentido. Óbvio que o fato do meu desenho ser mais desenvolvido, eu já ouvia na escola, pô, ele é artista. E a galera já ficava me circulando e brigando para eu fazer parte do grupo para poder fazer os desenhos na cartolina e tudo mais. Aí os amigos da minha mãe falavam que eu era artista porque eu desenhava muito. Então esse feedback ele também veio muito cedo, né? Mas uma perspectiva de trabalhar como artista plástico, não. O meu sonho mesmo era trabalhar com o Maurício de Souza fazendo Turma da Mônica, que eu, enfim, sou muito fã e foi uma coisa que influenciou muito a minha infância, né? Eu parodiava a Turma da Mônica e eu criei a Turma do Pedrinho. Eu tenho esse desenho até hoje, que eram os gibis que eu vendia na escola junto com meu primo. Então, vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos, que eu acho que vai estar muito conectado com essa sua fala, né? O que a gente vê, né? Os seus trabalhos, eles trazem uma potência muito grande, não só nas imagens, mas também nos títulos, né? Então, a gente pega, por exemplo, a sua série Pardo é Papel. O título da série, ela remete, obviamente, né, direto a uma questão racial no Brasil, ela confronta uma categorização que diz muito sobre um racismo ainda arraigado e vigente na nossa sociedade. Nas pinturas dessa série, você apresenta alguns símbolos que são comumente, né, associados à vida na comunidade, como carro de polícia, crianças em uniformes de escolas públicas, ao lado de figuras negras pintadas sobre o papel pardo, que são fortes, são muito expressivas, junto com jovens de beca, né, indumentária típica de quem está se formando na universidade, personalidades negras brasileiras internacionais, Elza Soares, Nina Simone. A gente vê muitas cores, então é muito expressivo, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você constrói essas narrativas, porque eu acho que esse olhar de quem está lá dentro que é o mais interessante do seu trabalho. De alguma maneira me incomoda assim, quando eu vejo uns headlines falando que o pintor que pinta sobre o cotidiano da Rocinha, né? Isso de alguma maneira para mim é meio constrangedor, porque parece reduzir o que eu faço. E eu não sei, talvez meu incômodo seja porque esse é um lugar muito exclusivo. E eu sei que essa exclusividade também me coloca no lugar onde eu tô, né? Mas eu queria compartilhar um pouco desse meu constrangimento, assim, porque eu sei também que é um headline que vende e tal, e o trabalho acaba sendo muito sobre isso. Quando que, na verdade, quando eu tô trabalhando, eu não penso que eu tô entende? Tipo, eu não penso que eu tô fazendo... Até a palavra cotidiano, ela é uma palavra já muito exaurida, né, dentro da prática de um pintor. E aí eu tento sempre ir contra isso. Me parece que está sendo impossível, né, até agora. Mas as minhas referências, elas também são muito universais, assim mesmo, sacou? Tipo, eu tava falando da Turma da Mônica, mas uma grande influência na minha infância aí, que eu acho que tá muito no meu trabalho, é o videogame, é a cultura americana, né, também, porque a cultura oriental também, por conta dos animes, dos mangá e tudo mais. Mas eu acho que te respondendo objetivamente, assim,
É isso, eu tenho 31 anos, acabei de fazer 31 anos e moro na Rocinha desde que eu nasci. Então, mesmo que eu tente não trabalhar sobre as questões da Rocinha, isso não é possível, sacou? Se eu vir morar em Paris, por exemplo, ficar aqui o resto da minha vida, eu ainda vou estar de alguma maneira falando de lá, né? Eu preciso pelo menos do dobro de tempo de vida para começar a me contaminar de maneira que eu comece a ser uma outra pessoa de fato, assim. E talvez isso nem seja possível, né? As séries, falando um pouco das séries, né? Par de Papel é uma série que ela vem para falar de empoderamento, assim. Eu criei a série Par de Papel e Reprovados simultaneamente. A minha ideia sempre era lançar primeiro Par de Papel, porque Reprovados é uma série que ela é mais ácida. Então, sempre quando você vir conflito, é uma série que fala de dizimação da população negra, do sistema de cárcere, do sistema falido da educação, né? Toda essa problemática assim que fez muito parte assim do meu crescimento, né, ali na favela, por conta da violência, por conta da guerra, por conta da escassez, né? São coisas que vai estar muito representado em Reprovados. E aí, estrategicamente, por mais que eu tenha criado as duas séries simultaneamente, eu resolvi trazer Par de Papel porque eu queria começar falando de vitória, né, de glória, de marra. E aí eu acho que, na real, Par de Papel ele é uma série muito importante, não que Reprovados seja uma série completamente sobre a realidade, né? Ela também tem pontos que são especulativos, até porque a pintura é uma mídia muito fluida, né? Então tu acaba criando profecias, mesmo que você esteja olhando para o real, você acaba profetizando enquanto você pinta, né? Mas Reprovado propositalmente, estrategicamente, é uma série que ela traz esse imaginário ainda dentro de uma profecia de prosperidade mesmo, assim, de vitória mesmo, né? E a importância disso é que se em determinado momento os autores pretos, o que que os mestres pretos estavam fazendo, né? Porque o que a gente tem de retrato majoritário dentro da história da arte, dentro da história vigente, hegemônica, sei lá qual adjetivo dá para a gente colocar aí na frente, como que os negros estão sendo apresentados, né? Eles estão sendo apresentados dentro de uma categoria de subalternidade, sacou? E a imagem é muito poderosa, né? Por mais que aquela fosse a nossa realidade e não tivesse um mestre preto para criar esse imaginário, isso causa como é que eu posso dizer, traumas até hoje mesmo, né? Porque a gente não consegue se ver. Eu fico pensando, se tu pega hoje um pintor jovem que é negro, né? E que ele comece a trabalhar hoje, ele já vai começar a partir da figuração preta. E eu acho que eu sou um expoente assim muito decisivo para isso. Óbvio que antes de mim você vai ter outros caras, tipo Dalton Paula, também é outro, mas você tem o Kerry James Marshall pintando a figuração preta ainda na década de 90. Antes dele você tem o Charles White também fazendo isso. E na real eu trago esses nomes como referência porque antes de mim eu fico tentando imaginar qual é o abismo que eles tiveram que pular para poder figurar um personagem preto, entende? Porque isso é muito sistemático, é muito violento. A gente simplesmente não consegue conceber uma imagem de um personagem preto, de uma figura preta, num canvas, entende? Mesmo a gente sendo negro, tá ligado? Mesmo a gente sendo preto, até alguns anos atrás isso não era possível. Isso não era possível mesmo. E eu acho que isso é um exemplo da violência de como que essa falta de representatividade, essa falta de ocupação estratégica desses agentes que estão criando as narrativas e selando essas narrativas. E aí eu falo de um lugar muito específico do artista plástico, né? Eu sou um dos agentes que está podendo criar essa narrativa de especulação de vitória para a comunidade preta, tá ligado? E que isso vai estar no museu, um lugar onde a minha comunidade não tinha vez, né? Então acho que levar essa narrativa para um lugar que vai salvaguardar a memória, isso é muito simbólico, isso é muito significativo, né? Eu acho que essa é uma das maiores contribuições e legados que a gente tem, assim. Porque no final das contas a guerra é de narrativa, né? Então quando você cria uma imagem que
por exemplo, a primeira exposição de par de papel que eu fiz, que é uma exposição relativamente grande, foi na França, né? Porque, tipo, a minha carreira ela aconteceu muito rápido. E quando eu fiz os painéis de par de papel, pela escala, e até pensando também em questões estratégicas de mercado, eu queria levar isso, mas muito mais pela escala faraônica mesmo, para as instituições, para fundações e para os museus, né? Até porque naquele momento não tinha muito noção de mercado. Mas eu sabia eu intuía de alguma maneira que o museu era um lugar menos hostil. Ele ainda é hostil, porque a gente está falando de um lugar codificado, né? Sim, sim. É outra religião, mas ele é menos do que a galeria. Tentar fazer isso quando você ainda não tem um currículo robusto, ou quando você não tem tantos parceiros no Brasil, parecia ser era difícil. Então eu consegui ter uma visibilidade primeiro fora para poder voltar para o Brasil e fazer o show rodar dentro do Brasil. Mas o que eu queria dizer é que quando eu mostrei essa exposição de par de papel primeiro no museu na França, que foi no Museu de Chateaubriand de Lyon, quando eu vi as criancinhas brancas olhando para cima, né, e vendo as figuras, a figura preta como protagonista, como centro das narrativas, eu entendi na hora que ali as coisas estavam mudando, porque primeiro aconteceu um constrangimento, porque o meu público majoritário era branco, mas depois eu entendi que aquela criança branca ela já vai crescer com uma outra noção do que é ser preto, tá ligado? E isso é muito poderoso, sacou? E aí eu acho que a gente precisa de mais agentes, né? Porque, óbvio que o fato de eu ser um artista e hoje ser um artista bem relacionado, com uma carreira que está funcionando muito bem, eu consigo ter poder de fazer com que as minhas narrativas sejam estabelecidas. Mas a gente precisa de mais agentes que estejam encabeçando esses lugares estratégicos, né? Não só o artista, mas um galerista, mais um curador, mais um diretor de museu. Porque não adianta nada o Hélio fala isso numa entrevista, não adianta nada a obra do artista entrar numa coleção se ele vai ficar... Sacou? Qual é a sala que esse artista vai estar, tá ligado? Qual é... Entende? Então, a maneira como a sua obra é curada e a sua obra é mostrada, isso também importa muito. E a gente só vai conseguir criar um celeiro que honre e que continue retificando a nossa presença nesses espaços quando as posições do topo estiverem também preenchidas com agentes que sejam pretos. Acho que Sem um dúvida pouco disso, nenhuma. assim. Acho que você pegou um ponto que ele é muito representativo, que é a história da falta de figuras negras a gente tem uma referência da pintura ocidental muito forte, né? E isso, enfim, ainda para mim, aquela coisa da herança predatória da colonização maldita que, enfim, apesar de muitos e muitos anos e séculos, isso ainda fica. Você falando agora das pinturas e das suas referências, eu lembrei da exposição Enciclopédia Negra na Pinacoteca de São Paulo, que para mim também foi um marco, que é justamente, né, o livro da Lilia Schwartz. Então, né, o próprio Dalton Paula é autor de uma das pinturas, mas é isso, é de ocupar espaços e de trazer as pessoas para eu diria que é um novo olhar, né, porque aos poucos está sendo construído, mas ainda está começando, tendo artistas com projeções como você tem, como o Arjan tem, é fundamental, e sem dúvida os agentes do circuito precisam atuar junto para dar mais visibilidade, né, para essa nova narrativa, e que na verdade é uma nova narrativa, mas que é a narrativa que no fundo impera no país que a gente vive, né? Porque o Brasil... é doideira. Isso é o mais doido, né? É muito louco. Então é isso, a gente ainda vive, principalmente nas artes plásticas, mas não obviamente não é só nas artes plásticas, né? A gente ainda vive essa herança, esse olhar ocidental, esse olhar dominante. Não é à toa que muito tem se falado das tais narrativas decoloniais, né? E aí eu fiquei agora pensando também na sua nova série, que é a chamada, a subsérie do Par de Papel, que é a Novo Poder, que é também de ocupar esses espaços, o quê? Com pessoas que não são só a elite branca, não, é trazer as crianças para os museus, né? É abrir esse espaço e tornar ele acolhedor, né? Como você falou, o museu hoje, sem dúvida, muito menos do que uma galeria de arte, mas ele ainda é um ambiente pouco acolhedor, né? Ele é frio, ele é duro, as pessoas ainda ficam meio
enfim, essa sua nova série, eu acho que é incrível por causa disso, porque ela muda a configuração do espaço, ela abre o espaço para novos públicos, né? Esses ambientes, né, como você falou, né, ele é pouco acolhedor, mas na real eu não sei se ele é pouco acolhedor. O que acontece é que nós, né, quando eu tô falando nós, eu tô falando da comunidade preta, né, ou da comunidade periférica, favelada, tá ligado? Porque, enfim, isso também não é só sobre cor, né? Existe um recorte social aí. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acho que quando esse recorte social, né, eu acho que não é o estilo porque tem a ver com uma iniciação, né? Por exemplo, é agora, né? Agora eu melhorei de vida, assim, bastante. Eu consigo ter acesso a lugares onde antes era impossível, né? Desde, sei lá, escolher onde eu vou comer, ou escolher onde eu vou ficar hospedado, ou escolher como que eu vou viajar. E eu fico vendo de como que ainda existe um constrangimento, assim, sacou? Tipo, por mais que eu esteja pagando, por mais que eu possa pagar, eu tenho que provar que eu posso, saca? Tipo, qualquer movimento em falso, eu tenho que, tipo, puxar o cartão ou puxar o malote, ou, tipo, entende? Eu tô tentando trazer isso para uma relação que é a mesma relação do museu, assim, esses ambientes são tão naturais para a branquitude que não acho que seja frio, assim, entende? Eu acho que ele só não é, ele é frio pra gente, porque porque quando você fala que o museu é frio, isso que eu tô falando não é completamente verdade, também concordo que ele é frio, mas eu não sei se ela tem um porquê, né? Tipo, essa frieza, essa hermeticidade, essa luz branca, ela de alguma maneira ela faz parte da experiência, ela foi pensada para que a experiência seja uma experiência mais pura, assim podemos dizer. Mas se você está acostumado com esses códigos, se você está iniciado, se você é acostumado se você conhece a história da arte, se você tem bons livros em casa, se você conhece, saca, Picasso, Matisse, se você conhece Nietzsche desde pequeno, você não vai estranhar de estar no museu, tá ligado? Você vai entrar, você não fica, é igual uma loja de luxo caro. Então, acho que Novo Poder é um pouco, Novo Poder, eu tô falando sobre justamente o meu maior receio era, beleza, tá, agora eu sou um artista integrado, vou ter minha primeira exposição individual. Como é que vai ser isso? Né? Tipo, onde que vão estar os negros no dia da minha vernissagem, tá ligado? Uhum. Não quero que seja igual, sacou? Não quero que eles estejam servindo e limpando, tá ligado? E graças a Deus o meu trabalho tem sido um fenômeno nesse sentido, porque eu tenho conseguido angariar um público muito grande, assim, e os feedbacks que eu tive foram todos esses. Você via nitidamente que aquela galera estava indo ali para ver os meus trabalhos, tá ligado? E de quebra via de Cavalcante, por exemplo, tá ligado? Eu fiz uma ação agora também no Meu Ataque, que é a primeira ativação que eu sempre faço ativações nas minhas exposições, né? Desde a Descolação Global que eu fiz no Museu de Arte do Rio, que também é uma maneira de você levar uma cultura de periferia e tomar o pátio de museu. A gente fez uma fila do lado de fora, de gente entrando para descolorir o cabelo, entende? Que é totalmente um gesto estereotipado, marginalizado, e que a gente levou isso para um ritual dentro de um museu. Quando eu chamei o Bacchus do Blues e o BK para performar, né, a primeira performance de Padre Papel ali no Museu de Arte do Rio, foi exatamente pensando na estratégia de a gente vai lotar esse museu de pretos, tá ligado? Porque não era só... Eu sabia que existia um compromisso da comunidade com a minha prática, com o meu trabalho, mas a pintura, a arte contemporânea, ela ainda é uma... A pintura por si só, por ser uma mídia exclusiva, ela é excludente, né? É uma pintura, você vai ver, se ela estiver aqui, ela não está lá. E é uma mídia codificada, é uma mídia tradicional, ainda hoje talvez seja a mídia mais importante que a gente tem, por ser única, por ser religiosa e por ser muito tradicional, tá ligado? Talvez tenha sido a primeira manifestação do homem, né? Então ela tem essa carga simbólica, mas que na periferia isso não é importante, não faz parte dos nossos códigos. E isso foi um programa. Em Novo Poder, o que eu trago é isso. Eu falo, cara, isso foi um programa para distinguir socialmente quem pode e quem não pode acessar, tá ligado? Então, todo esse comportamento intelectual, né, esse comportamento da mãozinha para trás, de ver e não ver, você é educado na alta classe desde pequeno a contemplar da mesma forma que a gente vai para a sessão do descarrego aqui na sexta-feira na Universal e chega lá você vê
pastores expulsando demônios e aquelas energias, e toda aquela catarse, as pessoas se emocionando e choram, não sei o que, e dá dinheiro, esse rito é o mesmo rito da arte contemporânea, saca? Quando você chora diante de um Monet, é porque você poderia chorar diante de uma pedra, mas se você não conhece os códigos, é impossível você se emocionar com Barnes Newman. A experiência estética, ela é ensinada. E aí, para mim, é muito interessante eu tomar esses posicionamentos, porque também é uma outra coisa que eu percebi quando eu entrei no circuito, é que existia duas máximas, né? Que uma é falar que a arte é democrática, que a arte é para todo mundo, e a outra é falar que a arte vai salvar o mundo. Sendo que, na verdade, o que a gente tem são artistas trabalhando dentro de seus ateliês e mandando souvenirs para dentro de galerias e museus. Quem é que tem acesso a galerias e museus, tá ligado? Então, onde que essa conversa é real? Onde que a arte é democrática? Onde que a arte vai salvar o mundo? Mas o que eu quero atentar com o Novo Poder é falar que a gente está numa guerra de narrativa, porque a arte contemporânea, para mim, ela está no mesmo lugar que a filosofia, né? Que talvez sejam os dois campos onde você tem a maior concentração de capital intelectual e simbólico, que para mim são os capitais mais importantes. Óbvio que você tem uma relação, ainda mais para a gente que está morrendo de fome, tá ligado? Que está morrendo na mão da polícia, que está morrendo dentro dessa crise sanitária e ainda mais com esse governo que a gente tem que falar de dinheiro também, sacou? E aí eu faço paralelo com o rap, né? Eu tava falando de como que eu chamo, de quando que eu chamei o BK e o Baco. Enfim, e por que eu chamei eles, né? Porque a minha mídia, por mais que hoje eu seja inserido, eu sei que ainda a conversa, existe um abismo dentro da conversa, porque não adianta eu chegar pro cria lá da favela e falar, pô, vamos ver uma exposição, sei lá, do Pollock. Ele vai chegar lá, ele vai dar risada da minha cara, tá ligado? Porque não faz parte daquele universo. Mas se eu chamo o BK para cantar, a minha pintura, essas séries que eu tô falando são séries figurativas, então o gap ele estreita um pouco mais. Mas para eu conseguir chamar atenção, ter o BK e o Baco lá, porque o rap ele já é uma arte. Ele tem outro alcance, né? Ele tem outro alcance, é uma arte que penetra muito mais do que exatamente, ele pintura já é tido contemporânea. como uma arte que é das periferias. E quando eu trago esses caras para dentro do museu, é uma maneira de eu trazer essa galera junto. E no mar você via assim, a galera andando com um sentimento de pertencimento. Eles sabiam que estavam... Foi incrível, assim, eles sabiam que estavam em casa. E aí Novo Poder é sobre isso, tá ligado? É chamar a atenção para esse lugar do capital simbólico, de falar, a gente precisa ocupar fisicamente, a gente precisa se inteirar dos códigos da arte contemporânea, porque a arte contemporânea é como a filosofia, é onde está o capital intelectual e é onde está o capital simbólico, tá ligado? E é onde a gente vai conseguir travar essas guerras de narrativa, tá ligado? É um pouco depois do rap, sacou? Tipo, porque o rap tem um pouco essa camada, é uma maneira de você ascender, mas você ainda tá naquele pique também que Parte do Papel representa, né? Que é a ostentação de carro, de joia. Falar, mano, eu posso. Isso é importante para nossa autoestima, mas é um pouco como o hip hop americano talvez esteja começando a entender. Você tem o Jay-Z, por exemplo, e a Beyoncé alugando o Louvre para fazer um clipe onde, entende? Já não é mais sobre ostentação. São bilionários, já não é mais sobre dinheiro, tá ligado? Você tem eles adquirindo obra, você tem o Jay-Z falando claramente numa letra dele falando, eu adquiri esse quadro por 1 milhão, ano que vem vai estar valendo 3 milhões, e eu não vejo a hora de dar isso pro meu filho. Você tem o P. Diddy, que também é um dos maiores rappers, arrematando um Kelly James Marshall num leilão por 21, acho que foi 21 milhões de dólares, fazendo com que o Kelly James Marshall seja o artista afrodescendente mais caro da história. E aí você já vê que é um novo poder acontecendo, que já é um preto comprando de outro preto, tá ligado? Então, o novo poder é esse convite, cara. Vamos se atentar para esse campo, porque esse é o campo feito para a gente não olhar, tá ligado? A gente pode olhar para várias maneiras de ascender economicamente, mas se a gente não olhar para o lugar onde o capital simbólico, o capital intelectual está concentrado, o intelectual é a nossa liberdade e o simbólico é a maior barganha que a gente tem, tá ligado? Enquanto você estava falando, que eu fiquei aqui pensando, né, então trazendo aqui para os nossos objetivos com o projeto, né, iniciativas. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que é como que a gente faz com que a comunidade negra também se sinta pertencente a esse espaço. Uma coisa que me ocorreu, e lembrando de uma das suas telas, que é, sim, da gente estimular prefeituras, da gente estimular estados a levar as crianças das escolas
para visitar exposições. Por exemplo, em 2019, a Adriana Varejão fez uma exposição em Salvador, em Recife, e ela conseguiu, na verdade, a produtora conseguiu um patrocínio, porque a instituição não tinha esses recursos, e foi feito todo um trabalho com as escolas, as universidades e os professores locais, e que iam ônibus buscar e trazer, e teve um volume muito grande de escolas visitando, professores. E eu acho que assim, a gente só aproxima as pessoas desses ambientes o quê? Frequentando, estando desde pequeno, achando curioso, ou achando chato, ou fazendo pergunta, ou não entendendo, vendo a obra do Maxwell, vendo a obra do Arjan, vendo aquela arte ocidental ainda distante, mas também entendendo o que é aquilo. Não sei, isso foi o que ficou me passando pela cabeça, sabe? Outra coisa que me passou também, eu ouvi você falando em alguma entrevista que quando você era pequeno e a sua mãe falava muito, né, que você tinha o dom do desenho e tal, você tinha um sonho em entrar, acho que era um curso de pintura ou Era de curso desenho, de desenho um mesmo. curso de desenho. E que é umas coisas assim que às vezes, né, eu acho que até pais em geral, quem dirá pais que têm uma vida mais difícil, de poucas possibilidades, de pouco acesso, ouve a criança falando isso e não dá muita atenção, né? Ou deixa assim, tá, vamos ver, tá, vamos fazer. Mas, não sei, estou aqui tentando pensar que formas, né, diante de tudo que você está expondo, o que a gente poderia traduzir em iniciativa para batalhar junto com prefeituras e estados para tentar reverter, nem que seja um pouco, começar um trabalho de reversão dessa situação que a gente vive, né? Sim, sim. A outra coisa, você falou da Igreja do Reino da Arte, né? E até a história, né, no mar teve muitas cerimônias de batismo. Você mesmo, né, a sua primeira exposição individual numa galeria no Rio foi o seu próprio batismo, né? E teve todo um ritual que você foi caminhando do seu ateliê, que é na Rocinha, na Gávea, até o centro onde é a galeria e tudo mais. E eu achei muito interessante quando você fez esse paralelo também, né, do tipo do papel do culto, dos rituais que tem lá, dos códigos que tem lá, enquanto na arte contemporânea existe todo um outro ritual, outros códigos e tudo. Essa sua aproximação, você pode falar um pouquinho mais dela, da religião no seu trabalho e como é que você trouxe isso para a arte e uniu essas duas pontas? De fato, o evangelho foi uma coisa muito importante para mim, assim, né, em termos de disciplina, em termos de fé, tá ligado? Para mim, eu continuo sendo um homem de muita fé, assim, tá ligado? Um homem crente, eu continuo sendo muito crente. Acho que é por isso que eu sou bem-sucedido, assim, eu acho que eu seria bem-sucedido em tudo que eu fosse escolher. E eu acho que, na real, um dos resumos do evangelho é fé e obra. Eu acho isso muito lindo, assim, eu acho muito, muito sintético, tá ligado? Fé e obra, que eu poderia traduzir entre acreditar e fazer. E o evangelho fala que a fé sem a obra é morta e a obra sem a fé é morta também. Ou seja, uma em detrimento da outra não funciona. Cara, isso para mim parece ser a síntese de tudo, assim mesmo, sabe? E eu acho que esse é o maior ensinamento que eu carrego, assim, do evangelho até hoje na minha prática artística, fé e obra. Quando a gente fundou a Igreja do Reino da Arte, a gente foi lá em 2012, né, quando eu comecei a estudar com o Eduardo Perguini, que falei, maneiro, esse é o lugar que eu quero ser artista, eu sou artista, eu me vejo assim. E aí eu já comecei a falar para a faculdade toda, tipo, mano, eu não sou designer, eu sou artista. E isso era muito confuso para todo mundo, isso era muito constrangedor para todo mundo, ninguém meio que aceitava, assim, mano, como assim esse moleque tá falando que é artista? Porque artista é uma coisa intocável. Tipo, mesmo as pessoas que estudavam comigo ali, né? Eu fiz PUC-Rio, né? Da alta classe, ninguém se atrevia a falar que era artista, porque artista era uma coisa muito sagrada. Só que para mim era muito claro, assim, as questões de falar, cara, eu posso ficar muito rico sem ser jogador de futebol, tá ligado? Quando eu entendi que pintura poderia ser uma parada, eu falei, pô, maneiro, tá ligado? Eu acho que eu uni ali e é muito legítimo. Tipo, eu uni um interesse que eu tinha, isso talvez seja uma sorte, com um lugar que poderia me dar muita grana e, sobretudo, prestígio social mesmo. Porque eu percebi que, quando eu cheguei na faculdade, eu ainda cheguei falando em nome de Jesus.
E eu entendi rápido que o nome de Jesus ali era motivo de chacota. O Deus era... E era uma coisa também que minha mãe falava. Quanto mais conhecimento, mais longe de Deus você vai estar, né? E aí na faculdade era totalmente isso, assim. Você não falava em nome de Jesus, assim, você era tirado. E, de fato, quanto mais eu fui conhecendo, mais distante eu fui ficando do evangelho. O evangelho foi parecendo uma coisa meio, um pouco estúpida, né? E isso foi importante. Você precisa destruir as suas igrejas, tá ligado? Da mesma forma que eu destruí a igreja evangélica, eu também destruí a academia para poder florescer. Para mim, isso também é uma coisa muito importante. Mas, à medida que eu fui conhecendo filosofia e arte e sociologia e estudando, o evangelho foi parando de... Eu já era muito questionador, mas eu fui parando de ser tão temente àquela doutrina, né? Quando eu voltava para a favela era diferente. Eu chegava na favela e eu sou pintor. Ninguém queria saber o que eu estava pintando, ninguém queria saber o que... Lá eu era muito mais visto como um idiota, assim, porque eu passava 5 horas num desenho. Como que tu vai passar 5 horas no desenho? Tá ligado? Tá todo mundo, meus amigos, tudo trabalhando de estoquista, no McDonald's, levando a cesta básica para dentro de casa e eu catando lixo para fazer assemblagem. Entende? Tipo, minha mãe tava ficando já achando que eu tava ficando endemoniado, o que já era um perigo também. O tráfico é cristão, né? É evangélico. E eles acham que tu tá endemoniado, isso é um grande problema, né? Então, eu ser visto como um louco era uma forma de até segura, né? De ser entendido como, é o doidão ali, artista, não sei o quê. Eu também entendi que esse era um lugar seguro para mim. Mas eu fiquei vivendo nessa dicotomia, assim, nesse trânsito, né? Chegava na favela, isso durante muitos anos, tá? Chegava na favela, o nome de Jesus tinha poder, eu falava o nome de Jesus, tá ligado? Falava a língua de lá. Voltava para a faculdade, eu era o artista. Mas a Igreja do Reino da Arte, quando a gente resolveu fazer, foi quando eu ouvi muito as pessoas falando: se você quer ser artista, tu tem que ir para Berlim, ou para Londres, ou para Nova York, que são as mecas da arte contemporânea no mundo, assim. E eu nunca tinha viajado até aquele momento, e eu me recusava com o fato de que era impossível ser artista no Rio de Janeiro, assim. Por ser uma cidade muito aristocrática, e a arte é um lugar de entrada. É um meio muito entrada. elitizado. Exatamente. Eu também entendi muito rápido que não era... Quando eu falei, eu quero ser artista, eu fui na primeira vernissagem para entender como é que era o jogo, eu entendi que não era sobre a qualidade do trabalho, eu entendi que não era sobre o compromisso das instituições e dos agentes com a pesquisa do artista, era sobre relação, tá ligado? Então, um artista ali que já crescia naquele celeiro, que já tinha as relações, ele conseguia uma amostra, ele conseguia um convite, ele conseguia dialogar. Então, acho que esse setup meu de tudo que eu tenho para fazer é o meu trabalho, tá ligado? É a minha pesquisa, faz com que o meu trabalho se desenvolva. É isso, existe um compromisso ali. E era algo que eu não percebia nos artistas que eu estava vendo lá quando eu me interessei de começar a entender o circuito. Quando eu falei isso, eu falei, cara, eu vou conseguir com certeza. Tipo, é piada, tá ligado? Tipo, o cara tá ali mostrando e eu não. Tipo, é questão de tempo. Na fome que eu tô e da maneira que eu tô trabalhando, não tenho o que fazer, tá ligado? Uma hora vai chegar a minha hora. Então, eu entendi que esse compromisso com a pesquisa e com o trabalho de arte ele não era uma real, era sobre relações, só que eu não tinha as relações, eu não era bem relacionado. E aí a gente ficou nessa de tentar ali, sei lá, tentar ir pelo Berliner, que era um cara que estava dentro do circuito, o Cadu também foi meu professor, o Fernando Cocarali, que é um dos maiores críticos de arte, foi nosso professor. Estou falando nosso porque eu estou falando de mais 3 artistas, né? Que é o Raoni Azevedo, o Gabriel Moraes e o Eduardo de Barros. Gabriel Moraes, né, que a gente estava falando aí mais cedo hoje. Gabriel. A gente teve nosso primeiro coletivo ali, que era o Gregário, depois o Gregário se desmanchou, e aí ficou eu e o Eduardo no início ali, e o Raoni pensando em como que a gente já tinha desistido de ser designer, né, e estava produzindo arte, e eu já muito insatisfeito com essas afirmações de que eu teria que sair do Rio de Janeiro, sendo que eu acho que o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo, assim, a complexidade que é o Rio. Eu venho aqui para a Europa, isso na real tem até é um pouco triste, né? Porque eu não conseguiria viver aqui, cara, não tem caô nenhum aqui, nada acontece, tá ligado? Tipo, no Rio de Janeiro tu vai da pobreza à riqueza, da miséria, entende? É tudo muito complexo. É efervescente, é muito complexo, mas é muito rico, é muito potente. É onde o mundo está acabando. É onde o mundo está acabando. Então, essa teoria de fim de mundo também
em termos da narrativa da igreja, para a gente era muito importante falar, cara, aqui é onde a crise está acontecendo, é onde a arte vai ser boa, entende? É onde o solo é o solo mais fértil que a gente tem. É fértil. Entende? É muito fértil. E para mim isso era muito claro. Eu falei, cara, eu me recuso a acreditar que Nova York é melhor do que o Rio de Janeiro para fazer arte. Não é, mano. Não é, tá ligado? Então essa urgência que vem, sacou, desse país aqui, dessa intensidade que é o Rio de Janeiro, e aí, no meu caso, né, Rocinha, que para mim é mais intenso ainda, tá ligado? Acaba sendo um recorte muito intenso. Então tu vai vivendo ali o que é o Brasil, assim, mano, tipo, no fervo da coisa mesmo, né? A gente falou, pô, vamos criar alguma forma de a gente poder dar saída aos trabalhos e mostrar os trabalhos e sem depender de nenhum agente, onde a gente consiga escrever nossa própria crítica, curar o nosso próprio trabalho, ter o nosso próprio espaço para mostrar, e esse espaço tem que ser a rua, não pode ser mais um grupo de estudo, não pode ser um coletivo, e a gente foi e chegou nesse formato que é a igreja, pensando que o Brasil é um país muito religioso e pensando também nesse plano de tomada do país, talvez do mundo, né? Da bancada evangélica, que a gente está vendo que está ganhando a política, que está ganhando as áreas, isso é uma força, né? E falando agora de um ponto muito específico, eu morando ali na Rocinha, eu percebia que é isso, o tráfico é evangélico, mas a polícia também é. Você tem templos dentro do BOPE. No exército, a gente fazia pausas para poder orar. Isso é muito doido, tá ligado? Eu olhava assim e falava, cara, tá todo mundo se degladiando em nome de Jesus. A gente tem que entrar nesse bolo também. A gente tem que começar a criar enfim, um plano de poder também, né? Que seja através da arte. Então, tipo, a igreja ela é uma igreja para artistas, onde você tem um secretismo, né? A igreja está sempre em construção, por mais que acho que a igreja deve fazer 4 anos, mas ela é sempre ativada com novos membros que vai trazendo as suas vivências e práticas e sua fé ali, e a gente vai tentando criar rituais ali, mas a arte é sempre o lugar onde a gente usa para acessar essa ideia de divino, ser essa ideia para cada um dos membros, né? E para mim a parte mais potente disso é que na igreja a gente tá trabalhando muito mais próximo daquela passagem do Reina Maria Rilke, né? Que ele fala que uma obra de arte é boa quando ela é feita por necessidade, né? Tá bom, Maxwell. Enfim, chegamos no nosso tempo, daria para ficar conversando aqui muito mais, várias perguntas surgem, mas senão a gente não consegue. Te agradeço muito por ter parado aí, eu sei que a sua agenda está super corrida, para conversar com a gente, para expor as suas ideias, para dividir a sua experiência e a sua vivência. A próxima abertura de exposição minha vai acontecer no dia 26 de novembro. Vai acontecer aqui no Palais de Tokyo. Estou aqui em Paris para fazer a acompanhação da montagem, né, e também para estar nessa inauguração. E até aproveito para trazer uma novidade aqui em primeira mão para vocês. A gente vai estar abrindo no mesmo dia a mesma exposição, né, Novo Poder, na Gentil Carioca do Rio de Janeiro e na Gentil Carioca de São Paulo. Então a gente vai ter 3 aberturas de Novo Poder. É um grande lançamento que eu já venho planejando há um tempo. Como eu trabalhei bastante para fazer essa exposição, já, enfim, há alguns anos fazer essa exposição acontecer, né? Fiz nesse período mais de 100 pinturas, assim, né? No Palais de Tokyo eu estou apresentando uns 42 trabalhos, e aí eu, com esse montante de trabalho, eu sabia que eu ia ter obras para alguns anos de show aí, e aí foi quando a Gentil abriu um espaço em São Paulo, e aí eu tive esse insight de fazer essa mega abertura, que também conceitualmente fala um pouco desse período que a gente está vivendo, né? De pandemia global, né? Porque é uma forma também de eu conseguir distribuir a minha audiência, né? Nesses 3 espaços. E o Palais de Tokyo vai ser a mostra central, né? De Novo Poder, vai ser o lançamento central, e a gente conta com esses 2 apoios. Também, enfim, Rio de Janeiro para mim é um lugar muito especial, porque é o lugar de maior acesso, né? Das periferias, que é o público que o meu trabalho faz referência. Para mim esse daí é um ponto muito especial, né? De alguma forma trazer o que eles se autodenomina Centro do Mundo Paris para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro e também para São Paulo. E com isso nós concluímos a entrevista de hoje com Maxwell Alexandre, e foi uma conversa muito interessante. A gente falou sobre a consciência de estar atento ao mundo, né, aos seus arredores, a ocupação concreta dos lugares de arte por pessoas pretas,
Também pelo aspecto religioso da arte, uma discussão muito interessante sobre a linguagem religiosa popular em comparação com a linguagem laica acadêmica na arte. E toda a fala do Maxwell sobre a potência dessa linguagem e sobre o ambiente social da cidade do Rio de Janeiro e como essas coisas estão profundamente associadas, também acho que foi um dos pontos altos aqui. Com isso, nós ficamos por aqui, fiquem atentos, porque nós vamos ter outras entrevistas com outros artistas nos próximos dias.